Meus irmãos, mais uma vez a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu estou feliz em estar mais uma vez juntamente com os irmãos e nessa oportunidade que Deus nos concede de proclamar a palavra e de trazer uma mensagem de esperança da parte de Deus para a vida dos irmãos. Amém? Bom, eu queria ler o capítulo 1 do livro de Jonas, o quinto livro dos profetas menores. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu à minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta para a terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu és o Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram no mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifícios e fazendo-lhe votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Vamos orar? Pai, nós te louvamos mais uma vez, ó Deus, pela tua graça, pelo teu infinito amor, ó Deus, e que o Senhor nos permita contemplarmos, ó Deus, a tua grandeza, a tua majestade, ó Senhor, porque tu és o Rei da glória, e que nessa noite nós possamos ter, ó Pai, um pouco mais de compreensão acerca do teu infinito amor, acerca do conhecimento do Senhor, Pai, para as nossas vidas, para que cresçamos e sejamos edificados na fé e na graça do Senhor. Amém. Bom, meus irmãos, eu estive lendo o livro de Jonas por esses dias, estudando e dando aula também na escola dominical, e algumas coisas me chamou a atenção do livro de Jonas, porque o livro de Jonas até parece que é um conto, é um mito, é algo assim fictício, algo que foge da nossa realidade hoje, pelo menos, porque a gente é muito racional hoje em questionar algumas coisas. A gente vive hoje numa geração onde, de certa forma, o leitor ele determina a interpretação do texto que ele está lendo, e ele interpreta do ponto de vista dele. Ele acaba interpretando o ponto de vista das informações que ele tem acerca do texto. E a palavra de Deus é interessante porque todas as vezes que a gente lê a palavra, ela se revela
todos os dias nova, todos os dias ela se faz nova aos nossos olhos, e todos os dias a gente vai aprender um pouco mais, até mesmo dos detalhes que a gente não conseguiu ver na leitura passada. E lendo o livro de Jonas, eu aprendi algumas coisas interessantes que eu queria compartilhar com os irmãos, principalmente pelo mundo que a gente vive hoje, porque o contexto que fala acerca do livro de Jonas fala de uma grande cidade que era Nínive. E a cidade de Nínive foi uma cidade que os assírios conquistaram muitos impérios e conquistaram muitas vitórias e muitos territórios, mas também os assírios eles começaram a praticar muitas maldades, eles começaram a não serem humanos com as pessoas, a ponto de, quando eles iam fazer alguma guerra contra as outras nações, contra os outros povos, eles não respeitavam a dignidade humana a ponto de colocarem as pessoas que eram mortas por eles como se fosse uma forma de pirâmide. A cabeça dessas pessoas eram os troféus. Então a cidade de Nínive era uma cidade onde as pessoas já estavam enraizadas na maldade, na malícia, como a própria Bíblia diz. Eles estavam com seu coração inclinado para a perversão. A situação de Nínive é a mesma situação de Sodoma e Gomorra. E é por isso que começa no versículo 1 falando que a palavra do Senhor veio a Jonas, para que ele fosse depressa à grande cidade de Nínive e pregasse contra ela, para que ela se arrependesse. E não é diferente hoje no nosso mundo, porque a gente observa que quanto mais as nossas cidades crescem, se desenvolvem, parece que também aumenta os índices de violência, de agressividade. A gente percebe as pessoas assumindo comportamentos esses que a gente fica a se perguntar, né, o que está acontecendo. Por esses dias teve um culto na casa do irmão do Denis, que a diaconia foi visitar, e o pastor Tiago trouxe uma palavra muito interessante, e ele falou sobre a bipolaridade, que o ser humano ele assume dois comportamentos. Uma hora ele está com um temperamento bom, está tranquilo, outra hora ele assume um temperamento agressivo, e aí ele comete algumas coisas, e aí a bipolaridade é a resposta desse problema. Mas mais do que isso, a gente percebe que o maior erro que o ser humano pode cometer para entrar nessas situações de desvantagem é se afastar de Deus, é desobedecer a Deus, é quebrar a comunhão com Deus, é não valorizar a presença de Deus na sua vida. E o povo de Nínive já tinha conhecimento do Deus de Israel, e já sabia a fama do Deus de Israel que percorria sobre as nações. Porém, eles continuaram a praticar essas maldades, e então Deus envia a palavra ao profeta Jonas. E o profeta Jonas ele é incumbido de levar essa mensagem para a grande cidade porque a cidade de Nínive era importante aos olhos de Deus. E a gente olha algumas situações, né? E, por exemplo, quando a gente vê alguma pessoa cometendo uma maldade, geralmente a gente tem uma justiça própria, que a gente quer sentenciar a pessoa a alguma coisa. Isso é correto. Mas o caso de Jonas, o Jonas ele não tem compaixão do povo. Ele começa a mostrar, por causa dessa maldade que o povo tinha, ele começa a não ter misericórdia do povo, mesmo sabendo que Deus dava tamanha importância e que estava manifestando o amor dele à nação de Nínive, ao povo de Nínive. Uma vez que o povo de Nínive, quando começa a praticar essas maldades e se afastar da vontade de Deus, eles começam a entrar num estado de insensatez, né? E é o estado onde o coração ele acaba perdendo a sensatez, acaba perdendo a orientação da palavra de Deus e o temor do Senhor. E aí a gente começa a já andar pelos nossos próprios desígnios. E não é diferente dessa grande cidade. Mas o mais impressionante que eu aprendi ao analisar esse livro de Jonas é a compaixão e a misericórdia de Deus que se estende sobre as nossas vidas, que se estende sobre a vida das pessoas que estão distantes de Deus, e mesmo não importando o estado que essas pessoas se encontrem, Deus sempre dá uma oportunidade para essas pessoas se voltarem para Ele. E aí eu
Bom, pensando num tema, eu pensei num tema fugindo da incerteza e alcançando a vontade de Deus. Porque hoje, não só pelo fato de ser um culto dos jovens, mas a gente vive numa geração muito incerta de muitas coisas. E principalmente quando a gente trata da questão de Deus, porque as pessoas andam tão céticas, as pessoas andam tão individualistas, né? A gente vive numa sociedade onde as pessoas não têm mais o prazer de compartilhar umas com as outras e dividir a sua vida e vivenciar as dores, os problemas e também as felicidades uns dos outros. E Deus nos chama para a gente sair de algumas incertezas. E eu queria compartilhar algumas coisas que Jonas viveu e que é lição para as nossas vidas também hoje. E é interessante notar que Nínive era uma grande cidade e a gente nunca pode deixar de pregar a palavra nas grandes cidades, nas grandes metrópoles. As grandes metrópoles sempre vai carecer da mensagem do Evangelho. E aí a palavra de Deus vem a Jonas, e aí Jonas foge da presença de Deus. Então a primeira coisa que eu percebi na vida de Jonas é que ele foge da chamada de Deus. Deus chama ele para anunciar e proclamar a mensagem de arrependimento para a nação de Nínive, para eles se voltarem para Deus, para eles buscarem a misericórdia de Deus. E Jonas foge da presença de Deus, ele foge da chamada de Deus. E é interessante que acontecem algumas crises nas nossas vidas, principalmente nós que lidamos com o ministério, porque a gente vive nos altos e baixos, devido a várias circunstâncias. Mas o interessante notar é que quando a gente começa a caminhar para a vontade de Deus, aquilo que Deus nos chamou para fazer, a gente sente uma alegria tão grande no coração, a gente sente uma paz, a gente sente como se aquele lugar ou aquele momento fosse o melhor momento da nossa vida, porque o lugar mais seguro para nós estarmos é no centro da vontade de Deus. O lugar mais seguro para nós estarmos é na comunhão com Deus, é na obediência com Deus. Bom, e Jonas achava que ele, fugindo das imediações da nação de Israel, Deus não estaria com os olhos nele, porque o povo de Israel, eles acreditam que Deus, ele habita no santo templo. Então, de certa forma, saindo das imediações das fronteiras de Israel, eles achavam alguns que Deus não estaria aonde eles estivessem. E aí Jonas, ele foge para o lugar mais distante que ficava de Nínive, vai para o oposto, e a Bíblia fala que Deus estava lá. Deus estava trabalhando nos detalhes, Deus estava usando a tempestade, Deus estava usando o mar, Deus estava usando a natureza para louvar o nome dele, para mostrar para Jonas que Jonas, ele não poderia ir tão longe, porque aonde ele fosse, os olhos de Deus estavam sobre a vida dele. Quando Deus nos chama para servir a Ele, Ele mesmo vai tratando da nossa jornada. E essa jornada Ele nos chama para nos relacionarmos com Ele. Impressionante perceber na vida de Jonas que ele é tratado por Deus como um filhinho querido, demonstrando alguns comportamentos de rebeldia e de raiva e de agressão por causa da compaixão e da misericórdia de Deus que Deus teria pelas pessoas más de Nínive. E aí a gente percebe que Deus, ele vai tratando a vida de Jonas, vai tratando o caráter de Jonas, vai tratando a compaixão de Jonas, vai tratando a forma que Jonas via as pessoas. E Deus, ele na nossa trajetória com Ele, na nossa trajetória na vida cristã, é impressionante a gente notar também que Ele permite situações acontecerem nas nossas vidas, e a gente aprende com essas situações, e a gente aprende que Deus está no controle de tudo, porque se o livro de Jonas nos ensina uma coisa, é que Deus é soberano, e que nada foge do controle das mãos dEle, e que tudo acontece conforme a vontade soberana dEle. E então eu digo para você, que você não tenha medo de se lançar na vontade de Deus, e não tenha medo de se lançar naquilo que Deus chamou você para fazer, naquilo que Deus te chamou para servi-lo, na comunhão com a igreja. Por quê? Porque a tua chamada foi dada por Deus. Se Deus te chamou para vir no culto, abraçar o irmão, venha no culto abraçar o irmão. Se Deus te chamou para dar aula, dê aula. Se Deus te chamou para tocar no louvor, toque. Se Deus te chamou para fazer a vontade dele, seja qual for a área, faça com prazer,
porque nisso você vai conhecendo a Deus, e Deus vai se revelando a você, e o melhor disso é que nós vamos nos conhecendo. E Jonas, queridos, ele vai começando a perceber agora, mais para frente, quem ele é. E o interessante notar no relacionamento que nós temos com Deus é isso. É que quando nós contemplamos a Deus, quando nós começamos a perceber a grandeza de Deus, a misericórdia de Deus e a bondade de Deus, nós vamos começando também a perceber quem nós somos. Nós vamos percebendo nossas fragilidades, nossos egoísmos, nossa vulnerabilidade, o quanto nossa vida é breve, o quanto nós somos efêmeros. E Jonas não é diferente, e nós também não somos diferentes de Jonas. E o Colômbia falou que de manhã eu tinha falado uma frase para ele, que seria o tema dessa mensagem, e aí ele falou depois, não, acho que eu sonhei a frase, de tanto que eu tinha comentado com ele sobre o livro de Jonas. Mas o livro de Jonas nos ensina essa questão de nós nos voltarmos para Deus, percebendo que Ele nos trata de forma relacionável como filhos. E tenha certeza de uma coisa, nós nunca vamos surpreender a Deus. Deus, Ele sempre vai estar atento com as nossas vidas e tudo o que acontecer na nossa vida. E aí no versículo 4 diz assim, o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo. Aparece 3 expressões dos marinheiros aqui nesse texto. Aparece que os marinheiros ficaram com medo, aparece que os marinheiros ficaram com grande medo, e depois aparece que eles temeram grandemente ao Senhor. A vida de Jonas parece que não foi só a desobediência de Jonas em não fazer a vontade de Deus. Até essa desobediência foi para o louvor da glória de Deus, porque esses marinheiros que serviam a outros deuses, eles conheceram ao Senhor por meio da vida de Jonas. E aí na minha trajetória cristã eu tive muitas crises, graças a Deus. Depois que Deus preparou o Betel, eu estudei, Deus aperfeiçoou a minha vida, foi moldando e transformando, e eu fui crescendo com Deus. Mas houve momentos da minha vida que eu falei como um salmista, por pouco quase os meus pés se desviaram. Houve momentos da minha vida em que eu, pensei, já falei várias vezes na hora do culto, hoje é o último dia que eu venho para a igreja, essa parada de vir para a igreja não está com nada. Estou deixando de viver a minha vida, de curtir a minha vida, de ir para as minhas baladas, de colar com os meus amigos, de fazer o que eu gosto, de virar as madrugadas. E aí eu falava assim para Deus, mas se aqui é o melhor lugar para mim estar, e se o Senhor tem uma obra na minha vida, fala comigo, Deus. E era maravilhoso que Deus falava comigo e era instantâneo. Então, quando a gente é menino, quando a gente é infantil na fé, Deus vai tratando a gente com leitinho, mas quando a gente vai alcançando uma maturidade na nossa trajetória com Deus, Deus vai permitindo que algumas tempestades apareçam nas nossas vidas. E isso é bom que aconteça, meus irmãos, porque a gente vive hoje num Brasil onde até a mensagem do Evangelho tem sido voltada para o triunfalismo, de que tudo vai dar certo, de que nada vai dar errado, de que nós vamos prosperar em tudo que a gente fizermos, de que não vai haver crises sobre a nossa família, sobre os nossos amigos. Pelo contrário, Jesus ele nunca ensinou isso. Jesus disse que nós teríamos aflições, que nós teríamos dificuldades, que nós teríamos muitas tribulações na vida, mas que nós teríamos bom ânimo também, que nós pudéssemos ter bom ânimo, porque assim como ele venceu, nós venceríamos. E na vida de Jonas a gente aprende isso. O quanto Deus ele nos ama, o quanto Deus ele nos dá uma oportunidade, o quanto Deus ele preserva as nossas vidas, até mesmo quando a gente entra no meio da tempestade por nossa própria vontade. Eu já entrei em várias tempestades. Teve uma vez que eu falei para Deus, numa dessas crises, eu estava na casa de um dos meus amigos, e eles estavam bebendo, a maioria ia para a igreja, levavam uma vida dupla, tanto na igreja quanto fora. E aí, bebendo, eu falei para Deus assim, eu não estava bebendo com eles, eu estava só sentado e conversando, mas eu já estava me sentindo como que eu estava sendo inclinado já para voltar para o mundo, a beber. E aí eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo?
Poxa vida, pega eu na curva. Eu fiz uma oração muito rápida e sincera com Deus. Eu pedi que Deus preservasse a minha vida, mesmo que isso fosse doer. E eu tive uma experiência muito boa com Deus, onde eu percebi o cuidado de Deus na dor. E parece que Jonas é o tipo de resistente, de homem resistente. Quanto mais ele resiste a Deus, mais Deus tem carinho em tratar a Jonas. Quanto mais Jonas resiste à chamada de Deus, mais Deus mostra para Jonas que ele está sendo cuidado e preservado pelo amor de Deus. Isso é maravilhoso, porque isso mostra para mim que não depende da minha pessoa ser um pregador, fazer as coisas de Deus, ganhar alma. Tudo isso é fruto da graça, é fruto da bondade e da misericórdia de Deus. E esse é um dos motivos que a gente tem para a gente olhar para Deus e perceber que a chamada de Deus para a nossa vida é algo muito importante. Bom, a segunda coisa que Jonas faz, ele foge dessa obediência. Fugindo da obediência de não ir para Nínive, automaticamente ele também está fugindo da comunhão que ele tem com Deus. Fugindo da comunhão, ele volta a cometer o mesmo erro que Adão cometeu, que Caim cometeu, aquele Nimrod cometeu, Canaã, que foi o neto de Noé, cometeu, Ló cometeu, o sobrinho de Abraão, Saul cometeu também, e tantos outras personagens da Bíblia. E quantas pessoas também fogem da comunhão com Deus. E fugir da comunhão com Deus é um dos maiores erros que a gente comete. Porque fugir da comunhão com Deus é assumir um sentimento de rebeldia. Não valorizar a graça e a misericórdia de Deus, sermos negligentes da riqueza que nós recebemos. E Jonas, ele faz isso. Mas é impressionante notar que todas as vezes que ele cai em si, ele vê a grandeza e a misericórdia de Deus sobre a vida dele. E Jonas foge de ser o que ele deveria ser, porque Deus chamou ele para ser um profeta, e ele entrou no barco para ser um fugitivo. E é interessante notar que o ser humano, ele entra em algumas rotas de fuga às vezes na vida dele. Ele entra em rotas de fuga em vários sentidos, em vários segmentos da vida dele. A gente assume isso, a gente corre o risco de assumir isso. Mas o interessante é notar que a partir do capítulo 2, Jonas faz uma declaração maravilhosa. Jonas compõe um salmo, e nesse salmo, depois de declarar tantas maravilhas e grandeza, no versículo 9, e na parte B do capítulo 2, ele fala assim: a salvação vem do Senhor. Ele fala isso porque ele entendeu que Deus salvou a vida dele, preservou a vida dele nesses 3 dias. E no versículo 10, diz que o Senhor deu ordem ao grande peixe, e esse peixe vomitou Jonas em terra firme. Então Jonas é lançado na terra. E aí, diz do capítulo 3, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Deus dá uma segunda chance para Jonas. É muito bom saber disso, que Deus, ele é um Deus de segunda chance. Que Deus, ele não leva em consideração as nossas transgressões, que ele não leva em consideração os nossos erros, que ele tem compaixão daqueles que se voltam para ele com o coração quebrantado, um espírito contristado e arrependido. Uma das maiores riquezas que nós temos é o arrependimento, porque o arrependimento faz a gente se voltar para Deus em humilhação. O arrependimento faz a gente reconhecer quem nós somos, as nossas limitações, e se quebrantar diante de Deus quando nós erramos. O oposto do arrependimento é o orgulho, é a prepotência, a soberba. E todas as vezes que a gente assume essa características nas nossas vidas, a gente também assume a mesma qualidade que Satanás assumiu diante de Deus, dizendo que ele não queria ser submisso a Deus e que ele não queria obedecer a Deus e que ele queria estar acima de Deus. Todas as vezes que o ser humano, ele se ensoberbece diante de Deus e não reconhece a grandeza e a misericórdia de Deus, não reconhece que tudo que ele é e tudo que ele tem, tudo que faz parte da vida dele é fruto da bondade de Deus, e ele acha que ele é o responsável por tudo isso,
ele comete esse erro de soberba, de se soberbecer contra Deus. Não foi diferente na vida de Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia. Porém, Jonas, ele se volta para Deus arrependido. E no versículo 3, é o contraste do capítulo 1, do capítulo 3. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Olha que interessante, Jonas, no capítulo 1, o capitão fala para Jonas: levanta-se, clama ao seu Deus. E foi a mesma coisa que Deus falou para Jonas no capítulo 1. Levanta, Jonas, se prepara, vai para a cidade de Nínive, vai lá pregar a minha palavra, vai lá fazer a minha vontade. E aí Jonas, ele se endurece, ele se endurece e não obedece a Deus. E o contraste é notar que um homem chega para Jonas e fala: levante-se desse sono, clama ao seu Deus, pode ser que ele nos livre. E aí Jonas obedece o homem, e ele obedece o capitão e fala: não, a culpa é minha. E ele se volta. E isso é interessante notar que Deus ensinou a Jonas que a autoridade, toda autoridade que é constituída por ele, precisa ser obedecida. E se ele tinha problema em obedecer uma ordem de um homem, quanto mais obedecer a ordem dele. E a gente percebe que Deus vai tratando a vida de Jonas aqui. E é interessante notar também que no versículo 3, na parte B, diz assim: era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. E o que duraria 3 dias para Jonas proclamar a mensagem de arrependimento para os ninivitas, Jonas, ele começa a proclamar numa correria de 1 dia só. Diz alguns estudiosos que ele correu toda a cidade para obedecer o chamado de Deus. Isso é maravilhoso, porque todas as vezes que a gente se volta para a nossa vida e a nossa relação com Deus e o nosso relacionamento com Deus, a gente tem que se fazer algumas perguntas e se perguntar como que anda a nossa vida com Deus, como que anda a nossa vida de comunhão com Deus, a nossa vida de comunhão com os nossos irmãos, a nossa preocupação com aqueles que fazem parte da nossa família, da família de Deus, da igreja, como que anda o nosso sentimento pela palavra de Deus, como que anda o nosso sentimento em ter prazer em orar, buscar a Deus, ter prazer nas coisas de Deus, né? E no capítulo 4, Deus trata o caráter de Jonas de uma forma maravilhosa, porque Deus aparece para Jonas e fala assim: Jonas, você está descontente porque eu tive misericórdia do povo? Você está zangado porque eu fiz crescer uma planta e essa planta deu sombra e veio um vento, queimou essa planta e agora, por causa dessa planta, você está zangado? Por que o motivo da sua ira? E aí Jonas fala para Deus: eu tenho motivo para me irar, sim. E é interessante perceber a dura cerviz de Jonas. E aí essa dura cerviz de Jonas, às vezes, a gente se identifica com isso, porque a gente se endurece diante de algumas coisas. E aí Deus fala para Jonas: olha, você não podou, você não regou, você não cuidou dessa planta, e você está se importando com essa planta, e eu, que tenho 120 mil pessoas naquela cidade, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e tantos animais, não teria eu grande compaixão e misericórdia dessa cidade? E aí Deus trata a vida de Jonas, mostrando para ele que Jonas estava divorciado daquilo que ele acreditava. Jonas dizia com as suas palavras que temia ao Deus vivo, porém a compaixão que ele deveria ter pelas pessoas de Nínive, ele não teve. Impressionante também é perceber que o livro de Jonas termina sem uma resposta de Jonas. Deus às vezes faz algumas perguntas para a gente que a gente não vai ter como responder. Mas a palavra de Deus, quando vem às nossas vidas, ela sempre mexe com os nossos sentimentos e com as nossas motivações. Sempre mexe com a nossa vida para nós nos voltarmos e se perguntarmos como nós andamos administrando a nossa vida com Deus, o nosso tempo com Deus,
a chamada que Deus tem para a nossa vida, o serviço que nós realizamos, não só na igreja, mas em todos os lugares. E também a gente perceber que Deus ele nos chama para que nós testifiquemos do amor dele, da graça dele, da bondade dele, assim como Jonas, ele pôde proclamar essa grande cidade acerca da bondade e da compaixão de Deus. Uma das coisas que faz a gente ter um sentimento no nosso coração como o sentimento de Jesus, porque Jesus disse em Filipenses, Paulo disse aos Filipenses, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, antes ele se humilhou. Esse sentimento de servir, esse sentimento de se doar, esse sentimento de olhar para aqueles não alcançados e sentir compaixão dessas pessoas, o sentimento de proclamar a palavra de Deus, porque essa palavra ela traz esperança. E o resultado dessa palavra que Jonas pregou foi que todos de Nínive se voltaram para Deus. O rei decretou um grande jejum, decretou um dia onde todos iriam invocar e buscar a misericórdia de Deus. Uma das coisas que a igreja precisa hoje é da palavra de Deus. Nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus urgentemente. Nós precisamos nos alimentar com a palavra de Deus. Nós precisamos fazer campanhas de leituras bíblicas entre os jovens, adolescentes, crianças, adultos, idosos. Nós precisamos saciar a nossa vida com a palavra de Deus, para que essa palavra crie em nós um sentimento de devoção a Deus, um sentimento de piedade a Ele, um sentimento de quebrantamento a Ele, um sentimento aonde nós vamos responder como Jonas, eu sou adorador do Senhor, que criou os céus e a terra, e que a nossa vida também possa ser uma ferramenta nas mãos de Deus para a proclamação do grande amor dele que ele tem pelas pessoas. Nós não podemos nos esquecer disso, de que Deus ele nos comissiona, que Deus ele nos chama, nem que seja para orarmos por aqueles que não conhecem, para falarmos para aqueles que não conhecem ou para colaborarmos de alguma forma. O livro de Jonas nos ensina acerca da grande comissão, nos ensina acerca da importância de nós pregarmos a palavra de Deus, porque não é diferente os dias que nós vivemos hoje. As pessoas precisam conhecer a Deus, as pessoas precisam se voltar a Deus, os jovens de hoje em dia precisam se voltar a Deus, do menor ao maior. As pessoas precisam conhecer o amor e a bondade e a graça de Deus sobre as suas vidas, porque se elas não conhecerem, vai acontecer o que Paulo disse: como ouvirão se não há quem pregue? E como elas terão uma nova consciência se ninguém anunciar essa palavra? A igreja é responsável de proclamar a palavra de Deus. E todas as vezes que nós falamos do amor de Deus, seja aqui ou seja em algum lugar, para alguma pessoa, nós despertamos nessa pessoa o que essa pessoa realmente deve ser: filho de Deus. E o livro de Jonas nos ensina isso. E que nós possamos, como Jonas, apesar de algumas resistências e algumas diferenças, porque todos aqui são filhos de Deus, e bem-aventurado é você que está aqui ouvindo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela transforma as nossas vidas de uma forma maravilhosa, de que nós possamos assumir a nossa identidade em Cristo. Paulo disse, já não vivo eu, mas a vida que vivo, eu vivo na fé do Filho de Deus. Todas as coisas se passaram e tudo se fez novo. Nós recebemos uma nova identidade. E também na conversa ontem na casa do pastor Tiago, a gente estava conversando sobre algumas pessoas que dizem: eu faço missões, eu ganho almas, eu faço isso, eu faço aquilo. E na verdade a nossa vida tem que ser a expressão disso. O nosso serviço tem que ser a expressão da nossa adoração a Deus. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quando nós nos voltamos para a pessoa de Jesus Cristo, nós aprendemos a tratar as nossas vidas na pessoa de Jesus, e alcançando a beleza e alcançando o caráter de Jesus, nós podemos testificar para as pessoas desse mundo de hoje, em qualquer geração, em qualquer época, de que há esperança em um Deus vivo, em um Deus
cheio de compaixão e de misericórdia, que está pronto a perdoar os pecados dessas pessoas. A igreja não pode ter medo de proclamar a palavra de Deus contra os pecados do mundo que nós vivemos hoje, e muito menos de denunciar. Infelizmente a gente vive num país laico, um país, e felizmente também, porque o país, de certa forma, não diz que existe uma religião definida, mas também existe tantas leis que são contrárias à palavra de Deus. E a igreja não pode temer isso. A igreja precisa continuar proclamando a palavra de Deus na sua integralidade. A igreja precisa não abrir os pontos. Se existe uma coisa hoje que a gente vive no nosso sistema, é que as pessoas deturpem a verdade do Evangelho e a verdade da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem que ser pregada na sua verdade. Uma vez a pessoa pecadora, uma vez esse pecador precisa ouvir a mensagem de arrependimento. E Jonas, ele prega para Nínive e nos ensina que se nós também pregarmos para as pessoas que estão distantes de Deus, essas pessoas vão se voltarem para Deus, vão se voltarem para a misericórdia e para a bondade de Deus. E é interessante perceber também que as pessoas, os marinheiros, eles começam a lançar as coisas fora do barco, para ver se o barco ficaria um pouco mais leve. Alguns estudiosos acreditam que eles estavam oferecendo sacrifício aos seus deuses, para que o Deus do mar se acalmasse, e eles perceberam que não tinha como acalmar o mar e que não tinha como resolver aquela situação, e diz que eles invocaram ao Senhor Deus que criou os céus e a terra e o mar, e eles se voltaram para Deus. O que a gente precisa hoje, meus irmãos, é se voltarmos para a palavra de Deus. O que a igreja precisa hoje é continuar pregando a palavra de Deus do jeito que a palavra de Deus é. Deus nos chama a observar o valor da chamada que Ele tem para as nossas vidas, observar a nossa obediência como uma forma de relacionamento com Deus e de adoração a Ele, nos voltarmos para a comunhão com Ele e assumirmos a identidade de quem nós devemos ser, que é ser mensageiros do amor e da misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar, pedindo para que essa palavra ela encontre guarida no nosso coração e que essa palavra possa transformar as nossas vidas e que a gente possa tomar decisões esse ano que possa fazer com que a gente se volte para Deus, que a gente busque mais a Deus, que a gente dê mais valor às coisas de Deus, à palavra de Deus, à comunhão com os irmãos, diante do mundo que nós vivemos. Pai querido, nós queremos Te agradecer pela Tua palavra, ó Deus. Queremos Te agradecer, ó Deus, porque tudo que foi escrito para o nosso ensino, ó Deus, para o nosso crescimento espiritual. Pai, eu tenho certeza que esta palavra encontrou, ó Deus, no coração, e esta palavra, ó Deus, ela foi de encontro a uma vida, e tenho certeza que o Senhor está falando, ó Deus, com alguém agora que também está nos assistindo neste momento. Pai, nós queremos Te bendizer, rogando que haja no nosso coração, ó Deus, um sentimento de temor a Ti, um sentimento de obediência, um sentimento, Deus, de temor ao Senhor, um sentimento de adoração a Ti, porque muitas das vezes nós vamos ter essa mesma reação de Jonas, querendo fugir da presença do Senhor e querendo ir para os lugares mais distantes, mas como disse o salmista, para onde irei eu da presença do Senhor? Se eu subir aos céus, o Senhor ali está. Que nós possamos correr para os Teus braços, Senhor, e possamos, ó Deus, nos alegrar na comunhão contigo, e que nós possamos também, ó Deus, através das nossas vidas, levar as pessoas, ó Deus, a Te buscar, a Te conhecer, ó Deus, a se arrependerem, ó Senhor, dos seus maus caminhos e se voltarem para Ti. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e que o Senhor dirija e continue a dirigir a Tua igreja e usar a Tua igreja para pregar a Tua palavra, Senhor. Que a igreja, ó Deus, possa pregar a Tua palavra como ela é na sua integralidade, Senhor, na sua verdade, na sua ortodoxia, ó Pai. Que o Senhor conserve o Teu povo, Senhor.
No nome bendito de Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá de te conhecer, de te servir, assim como o Senhor deu uma segunda chance para Jonas, ó Deus, e estendeu a tua misericórdia e o teu amor a ele. O Senhor estende a tua misericórdia, o teu amor e a tua compaixão a nós outros. Nós somos gratos a ti no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.